Sejam todos muito bem-vindos, pessoal. É um prazer tê-los aqui conosco no nosso webinar. Hoje estamos fazendo aqui pelo Google Meet, né? Vocês mesmos relataram ontem alguns problemas de acesso na outra plataforma. É muito importante esse feedback sempre para vocês. Essa iniciativa faz parte do nosso programa de capacitação e de benefício a todos os nossos clientes. Então, sempre trazendo conteúdo para vocês, webinar, treinamentos, pílulas, né, de conhecimento e novidade. E hoje teremos um tema muito relevante, né, falando aqui sobre o Forma, e especificamente sobre o Takeoff, então falando sobre orçamentação, que é uma etapa tão relevante, né, e que agrega tanto valor ali no nosso processo. E eu convido hoje para falar sobre esse tema o Thiago Meister. O Thiago, ele é arquiteto e urbanista e especialista BIM pela Zigurate. E também é, né, nosso especialista aqui da Bysoft em BIM e soluções digitais para engenharia. E hoje trará esse tema para vocês. Fiquem à vontade para fazer perguntas aqui no chat e a gente pode ir interagindo, tá? E também, posterior à reunião, a gente sempre vai estar à disposição, caso vocês também tenham interesse em conhecer, testar, saber como utilizar essas soluções que estaremos apresentando, também estaremos totalmente à disposição. Muito obrigada, um excelente evento para todos. Bom, então, vou dar seguimento aqui, só conferindo o áudio está ok. Perfeito. Então, vamos seguindo. Então, hoje a ideia, né, é conversar um pouco sobre conectando o nosso projeto, seja ele em 2D ou 3D, no nosso orçamento, né, vamos falar um pouco dos benefícios da quantificação e orçamentação, e aqui o foco vai ser o Forma Takeoff, né, como ele faz essa união, essa comunicação, essa colaboração do nosso projeto com a nossa orçamentação. Bom, então, fui apresentado brevemente, né, eu sou o Thiago, sou arquiteto de formação, com pós em gerenciamento BIM, e hoje atuo aqui na Bysoft, né, na parte de engenharia e construção civil e arquitetura, focado então nessas soluções Autodesk. Bom, uma leitura inicial de como está o mercado, né, a gente observa que tem muitos desafios sendo enfrentados no setor da construção como um todo, né, sendo alguns deles margens baixas, cronogramas apertados, né, então às vezes eu preciso já ter alguma noção de preço de quanto eu vou gastar para poder validar viabilizar esse projeto ou não. Informações desconectadas, então utilização de diversas ferramentas que não se conectam, não conversam entre si e acabam gerando dispersões de informações. A mão de obra escassa, né, equipes distribuídas também, e algumas incertezas no mercado da construção civil. Bom, aqui a gente tem alguns estudos que 1 em cada 4 construtoras fecharia as portas se fizesse apenas 2 ou 3 estimativas imprecisas. Então, errar nessas estimativas pode dar um prejuízo gigante para a empresa, né, ou inviabilizar o processo, ou quem sabe até prejudicar severamente, digamos assim, o caixa da empresa. Apenas 31% de todos os projetos da construção civil estão dentro de 10% dos orçamentos iniciais. Aqui a gente consegue ter uma noção, né, o levantamento pela KPMG, de que esses orçamentos são falhos em muitas vezes, ou talvez até alguma relação desconexa entre o que eu estou levantando inicial com alguma alteração que eu fiz logo na sequência. Então, eu tirei essa conexão do meu modelo, do meu projeto, do meu entregável para essa orçamentação. E também os contratantes vê a precisão da estimativa como um dos maiores impactos para o setor nos próximos anos. Então, como a gente está com essas escassez, a gente precisa refinar cada vez mais a nossa informação e extrair o máximo de quantificação. E também que a gente tem um dado onde essa descentralização, né, de várias ferramentas ou vários ambientes onde estão esses dados, eles tendo essa descentralização, a gente tem uma perda, né, um gasto de uns 29% no tempo
procurando essas informações. Então, se a gente centralizasse, a gente já ganharia bastante benefício. Também, muitas vezes a gente cria as informações e dados e não são aproveitados. Então, nas etapas de projetos, né, e muito menos em obra, então, onde a gente poderia otimizar essas informações em dashboards. Então, outro ponto, né, de centralizar, trazer essa informação para dentro desse ambiente e conseguir mapear essas informações. E também a falta de visibilidade, informações em toda etapa de projeto, onde 70% dos projetos acima de orçamento ou também além do cronograma ou ambos. Bom, e também a gente tem um desafio no próprio setor de orçamentação, né, onde o próprio departamento enfrenta vários obstáculos. Exemplo, a extração 2D, onde muitas vezes contabilizamos ou revisamos os cálculos de uma forma mais manual. Então, a gente precisa bater muito manualmente essas informações, não estão digitalizadas. Cronograma desafiadores, então, principalmente entre projetos, estudo de viabilidade, né, se vale a pena ou não, vai depender muito também da orçamentação, do custo que eu vou ter para isso, então não se sabe se irá adiante, então perdendo tempo nesse orçamento, que é algo tão importante nessa etapa. A competitividade do mercado também, onde os clientes, alguns já estão estruturados e a gente precisa avançar cada vez mais com essa informação e antecipar na questão até de passar os preços e custos. Obras espalhadas também, então necessitando desse ambiente centralizado para que a gente consolide essa informação de uma forma mais rápida, né, e não tendo que buscar em cada obra, em cada canteiro, essas informações. E também a falta de colaboração, onde muitas vezes se trabalha com os arquivos com versões antigas. Então, fiz um levantamento, um estudo básico, passei por orçamentação e vou continuando meu projeto, quando ver já está desatualizado e eu fiz uma orçamentação errada, né? Isso vai se dar também, principalmente, com esse fluxo de trabalho tradicional que a gente tem hoje, né? Onde os fluxos são descentralizados, essas informações transitam de uma forma não colaborativa, então atualizações constantes e não se tem essa atualização da comunicação, né? E que forma a gente pode consolidar, trazer essas informações mais otimizadas também para a nossa orçamentação. O primeiro ponto vai ser essa centralização, consolidar no ambiente comum de dados, né, trazer isso para um CDE, onde a gente consegue verificar esses fluxos, ter sempre essa atualização, o versionamento dessas informações, a pesquisa e permissões, também a trilha de auditoria é muito mais fácil, a gente perde menos tempo fazendo essas vistorias, né, e esses acompanhamentos. A gente também vai ter a padronização de nomenclatura, então agiliza também na hora de consultar, na hora de estabelecer esse panorama dentro do nosso projeto. Temos status e revisões que a gente pode acompanhar, pode validar se o arquivo está ok ou não, e fazer esses apontamentos de uma forma mais centralizada no ambiente, ao invés de mandar pelo WhatsApp, ou mandar pelo Teams, ou por e-mail. Então, aqui a gente começa a centralizar essas informações e reduzir um pouco o custo desse nosso processo. E com isso, a gente vai ter o Data Management, né, o antigo Docs, que ele vai ser essa base da nossa comunicação. Então, tendo o Data como a nossa base, a gente começa a aplicar novas ferramentas que consigam entrar nesse sistema, nesse ecossistema, e trazer essas informações, sejam elas tanto 2D quanto 3D. E nesse caso aqui, a gente vai focar, né, o take-off na parte de estimativa, de quantitativo e também a orçamentação. Bom, e para isso, né, a Autodesk ela tem essas melhorias que vem acontecendo, trazendo um portfólio um pouco mais conectado agora com a pré-construção, né? Então, a gente tem o design, a partir das ferramentas, de projetos, e a gente tinha um pequeno gap na parte de entre o projeto e a obra, né? A parte dessa pré-construção, digamos assim. E aqui a gente vai ter agora essas ferramentas que vão fazer essas leituras, né, que vão estimar essas informações do modelo, vão fazer essa consulta, validar o processo e passar para a nossa obra. Então aqui a gente já começa a conectar com essas informações de quantitativo.
E dentro da pré-construção, né, aqui do Takeoff, a gente vai ter duas ferramentas que vão se destacar um pouco mais, que é o próprio Takeoff, onde ele vai consolidar essas informações, essas estimativas de várias disciplinas, centralizando, já estruturando de uma forma mais padronizada, e o Estimate, que daí ele vai puxar essas informações já pré-definidas para dentro de um orçamento, né, com toda a regra orçamentária ali. Bom, então o Takeoff a gente tem, vai ser uma ferramenta, né, para simplificar e acelerar esse processo de levantamento de quantidades. Então, eu vou mostrar um pouco mais para frente também a parte de 2D e o 3D, como a gente pode estruturar melhor isso. Mas aqui, o trabalho, né, ele vai trabalhar com todas as disciplinas. Então, consolidadas essas informações dentro do CDE, eu consigo entrar nessas disciplinas e consolidar esse meu levantamento. E, claro, se tiver um processo BIM por trás, melhor. A gente já consegue automatizar essa lista, né? Também temos a parte da explosão dos elementos ali, onde a gente consegue validar também esses elementos visualmente. Então, eu consigo selecionar o conjunto, pô, faltou um elemento aqui, deixa eu atribuir ele. É por falta de informação no modelo, né, ou por falta minha mesmo, que eu não selecionei. Então, a gente tem essa forma de acelerar nosso processo também. Bom, então, a questão da navegação, ela é bem tranquila, ela vai se dar na mesma ideia que a gente tem trabalhado já no Docs, né, o Data agora, e ela vai estar, a ferramenta ali como pré-construction, né, então ela vai ser a ferramenta base, que antigamente estava nomeada como Takeoff, agora ela está nomeada como pré-construction, tendo essa ferramenta Takeoff e o Estimate ali dentro. Então, essa vai ser a ferramenta em que a gente vai trabalhar dentro do nosso CDE. Bom, gestão de usuários, ele vai se dar da mesma forma que a gente tem já dentro do Docs, né, adicionar e remover usuários, atribuir essas permissões. Questão de gestão de documentos, ele vai puxar, então, essas informações que a gente tem no Docs, as nossas pastas, né, então, aqui também a gente pode fazer o permissionamento dessas informações, a liberação dos acessos específico para o pessoal de orçamentação. E, claro, aqui a gente vai ter que adaptar o nosso fluxo de entrega, de colaboração, para também ter essa informação dentro das nossas pastas. Então, aqui já entra bem essa comunicação, né, um fluxo bem definido, rastreável e bem validado. Versionamento, então a gente também consegue utilizar esse versionamento, o profissional que vai fazer essa estimativa, esse levantamento, ele consegue ter essa verificação, né, de versão, o que atualizou, o que não atualizou, preciso revisar no meu modelo aqui ou não. E aqui a gente já começa um pouco na parte da configuração do nosso levantamento, da nossa quantificação, né, onde a gente vai escolher o primeiro ponto, a parte das necessidades do projeto, né, o sistema de medidas, e depois a gente pode habilitar a classificação do nosso, a estrutura de classificação do nosso projeto. Então, eu já posso carregar aqui, posso ter um Excel, né, ele já vai gerar um template, digamos assim, onde eu posso construir, eu vou mostrar um pouco mais para frente, onde eu posso construir essa estrutura dentro do Excel, e depois, na hora de fazer esse apontamento, aí eu atribuo o meu elemento a essa estrutura. Então, a gente já pode ter esse template na hora de iniciar. Gerenciamento de conteúdo também. Então, aqui a gente pode organizar o escopo com pacotes. Então, vou criar um pacote que seja de forro. Então, eu crio essa estrutura de forro com revestimento ou alguma coisa assim simples. Então, essa é a minha definição, esse é o meu pacote. Vou criar um segundo pacote mais específico, posso estruturar ele também. Vai depender da nossa hierarquia na apresentação. Bom, aqui o Takeoff, então, a parte 2D, ela é um pouco mais manual, mas já começa a ser digitalizada, né? Onde a gente pode realizar esses levantamentos lineares. Então, numa prancha 2D, né, um PDF, digamos que seja a nossa prancha, o entregável,
vai ser nosso PDF, e nesse PDF eu vou poder fazer o levantamento linear, então, um exemplo de paredes ou corrimões, alguma coisa assim, corrimãos. Vou poder também fazer a partir de contagem unitária, então algum elemento, vou poder fazer o apontamento unitário ali, e ele vai fazer esse levantamento para mim, e por área também. Então, piso, forro, né, posso definir essa informação. Preciso, né, aqui no caso planta baixa, no caso de corte, né, eu também posso atribuir essa informação em alturas ou alguma coisa assim. Já no 3D, aí sim a gente começa a trabalhar com o BIM, puxando a informação do nosso modelo, onde a gente estrutura a nosso levantamento com base na informação que a gente tem no nosso modelo. Aí, claro, vai das boas práticas ter uma boa modelagem com a informação correta, e aqui também se torna um ponto de validação do da nossa modelagem, onde o profissional ele pode fazer o levantamento, ó, esse ponto aqui não está levantado correto, já precisa de uma validação, uma alteração no na modelagem. Então, aqui começa a ter mais informação e agilizar nosso processo também, criando essa padronização. Um outro ponto interessante também é incorporar as informações sobre o carbono, né, incorporado no modelo ou no material. Então, aqui a gente já consegue ter essa leitura inicial dessa pegada de carbono, caso a empresa queira entrar também nessa cultura, fica bem fácil a gente atribuir aqui. A gente tem essa informação. E aqui, o agrupamento, né, as quantidades agregadas, em tanto 2D quanto 3D, né, a gente pode estruturar esse fluxo, né, e esse recurso para aderirem bem a esses ambientes 2D e 3D. Bom, aqui tem um pouco de como funciona a parte da visualização, né, do nosso takeoff, aonde a gente pode criar os pacotes, né, essas informações, mas primeiro a gente vai precisar configurar o nosso pontapé inicial, digamos assim. Então, a unidade métrica e também o sistema, né, de estruturação. Aqui a gente tem o nosso Excel, onde a gente vai estruturar toda a nossa hierarquia. Caso já tenha alguma coisa definida, pode ser aplicável a esse template. E depois, né, a gente cria os pacotes, né, o agrupamento, digamos assim, que a gente quer fazer esse levantamento. Então, com base nesse levantamento, a gente procura dentro das pranchas, e ali a gente vai fazer o nosso levantamento inicial. No caso 2D, a gente precisa fazer essa aferição, né, validar esse comprimento para poder ter mais assertividade nesse levantamento. Por quê? Às vezes a escala, né, alguém pode imprimir com alguma escala errada, alguma coisa assim, e a gente segue nesse erro. Então aqui a gente já valida, faz essa correção, validando a nossa escala, validando o comprimento. Depois a gente escolhe qual é a área que a gente vai querer trabalhar, qual tipo de aplicação, né, por área, linear, unitário, ou vamos ter um terceiro ponto ali, um quarto ponto que é o modelo 3D. Nesse caso aqui a gente está selecionando, vamos fazer a leitura, né, do forro, estruturei, defini, vou aplicar a estruturação aonde eu quero classificar ele, e depois eu vou fazer a minha medição. Isso num caso 2D, a gente vai precisar fazer dessa forma. Ela é um pouco mais manual, mas já vai estar estruturado, digitalizado e estruturado no nosso template aqui, e se for necessário também fazer alguma exportação. Já no 3D, a gente entra, né, nessa vista 3D, define qual vai ser o elemento que a gente vai trabalhar, e a partir disso a gente seleciona a informação que a gente quer trabalhar. Então, nesse caso aqui, foi pego o tipo, né, para poder fazer essa quantificação. Ele já faz essa pré-leitura, digamos, para criar esse pacote, né, qual o nome, então ele já define essa informação, a descrição, aí a classificação, e depois a gente faz esse mapeamento. Selecionou os elementos, validou, é isso aí, ok, posso confirmar, e depois dessa confirmação, também a gente pode fazer o levantamento, né, fazer a explosão, que ele tem essa facilidade, digamos assim, dentro do takeoff, para a gente poder fazer essa conferência visual, né? Está classificado certo,
faltou alguma família, faltou algum elemento, então aqui eu já consigo bater o olho e dizer, ó, aqui está errado, né? Alguém modelou errado, trocou o nome, fez alguma outra variação que eu consegui corrigir aqui, né? Então esse é um ponto interessante para a gente validar também. Bom, depois que a gente fez todo esse levantamento, né, estruturamos as famílias, estruturamos nossos elementos 2D, a gente pode aplicar, ter essa construção inicial, agora a gente aplica dentro do Estimate. Então o Estimate ele vai fazer a parte orçamentária. Ele vai pegar a estruturação já pré-definida do takeoff, essas alterações ali, e vai vai criar uma estrutura dentro aqui do Estimate para fazer o orçamento. E com isso, dentro do Estimate, então, a gente vai ter essa biblioteca de pré-construção, né, onde já vai ter personalizável os custos de equipamento, a taxa de mão de obra, né, os preços de materiais, então posso deixar pré-definido isso para depois só vir e aplicar. Né. Tenho a estrutura pronta, tenho essa biblioteca de custos e demais informações para compor, aplico essas informações. Bom, a questão da navegação, né, ela se torna um ambiente bem fácil de trabalhar também, parece bem com uma planilha, só que no navegador, né, então proporciona uma experiência confortável, né, intuitiva para orçamentistas. Depois eu vejo esse questionamento ali. Facilidade com a navegação, né, e edições. Aqui a gente tem um pouco da estrutura um pouco mais detalhada, né, a gente pode entrar um pouco mais desse detalhamento, que permite que os usuários ajustem as informações da planilha de estimativa. Né, ou seja, fiz uma estimativa lá atrás, agora aqui no Estimate aqui eu vou poder validar ou abrir um pouco mais essa informação. Organização de dados estruturados. Então, aqui posso classificar, né, e organizar essa estimativa por atributos para uma melhor estruturação. Né? Então, aqui a gente vai construindo para poder também fazer essa exportação. Mais para frente a gente vê isso aqui. Bom, aqui um painel de revisão. Então, eu também posso verificar e validar o que teve de alteração, mudou na estimativa lá, mudou no meu takeoff, no meu levantamento, veio para cá a estimativa. O que alterou? O que não alterou? Vou validar, não vou validar? Como é que vai ser essa informação? Então, aqui eu posso controlar também esse ponto, né? E aceitar ou não. Então, aqui a gente começa a deixar esse registro, né, desses passos a serem tomados. Bom, então aqui um pouco mais de como funciona a estrutura. Né? Primeiro a gente vai começar na parte de criar esses pacotes. Né? Aqui um pouco da parte estrutural. Então, definido quais vão ser nossas hierarquias, a gente vai poder fazer essas padronizações, digamos assim. Nesse caso aqui, a gente está fazendo o levantamento linear. Então, com o linear, eu posso fazer esse apontamento, né, dentro do meu 2D na parte de paredes, né, deixo essa configuração. Se tem alguma regra, eu também já posso aplicar, né, então, a esse valor, e com isso eu consigo fazer essa otimização, digamos assim. Bom, alguma edição que seja necessária também, colocar algum custo já pré-definido, digamos, para essa área, eu já posso ter alguma coisa levantada. Aqui, a gente vai ter um levantamento de quantidade, exemplo aqui, de cadeiras, onde ele identifica esse elemento, e nesse elemento ele tem uma inteligência artificial por trás, que vai fazer essa leitura em toda a prancha. Né? Então, daí valida, ele te dá uma tabela lateral, tu pode confirmar se é ou não. E faltando algum elemento, aí a gente pode ir fazer o apontamento manual. Bom,
Aqui no 3D, ele se torna um pouco mais otimizado, né, devido a essa regra já criada dentro do modelo BIM, né, o modelo 3D, que já vai ter a informação, né, do nosso elemento. Então, claro, quanto mais modelo tridimensional, mais informação, melhor a construção, mais fácil vai ser a nossa extração, né? E aqui a gente vai fazer esse agrupamento, classificando, né, tendo essa estrutura, né, como a gente viu na parte do Excel, a gente constrói a estrutura e aqui a gente vai mapear ela. Depois, selecionando qual estrutura eu quero aplicar, seleciono o elemento e pego toda a categoria, todas essas informações. E, novamente, aqui a gente pode ver, né, fazer a vista 3D explodida, para poder mapear todos esses pontos, se está de acordo ou não, faltou algum elemento. Aqui, a gente tem a parte de quantitativo agregado, né, então posso validar essas informações já mapeadas, se estão de acordo, qual o grupo que eu quero colocar, e com isso a gente também pode, na hora de exportar, se for necessário, fazer essa categorização, né, então definir qual a categoria, ele vai exportar para mim em Excel. E esse caso do Excel também, caso eu tenha já alguma ferramenta que faça uma leitura de Excel, posso já construir tudo aqui com o meu modelo, e depois do meu modelo construído, faço essa exportação para que o meu software externo, já pré-configurável, alguma coisa assim, possa ter essa comunicação, né? Ou eu faço o levantamento e a estimativa aqui, ou, né, em algum ponto eu preciso já exportar, eu faço essa exportação e consumo esse detalhe. Aqui a gente está vendo o comparativo de versão, né, o que mudou, o que não mudou. Então, posso ver o que houve de diferença, né, valores ou quantidades. E aqui a parte de reports, né, ou seja, quero exportar esses dados, essas informações. Então, crio uma regra para que ele faça essa exportação para mim. PDF ou, né, preciso apresentar um relatório, alguma coisa assim, faço essa exportação já definida. E aqui na exportação eu também tenho uma regra que eu posso, a cada todo início da semana, 5 horas da manhã, faz uma exportação para mim dessa estrutura, para que quando eu chego no escritório, abro o e-mail, né, eu já tenho um relatório definido. Então, a gente pode deixar essa regra também na exportação. E qual que vai ser o impacto para nessa estrutura, né, com as ferramentas, com esse processo? Aqui, então, o Takeoff ele vai permitir, né, que o pessoal que trabalha com o levantamento de quantidades e orçamentistas, né, realizem essa extração 2D mais precisa, digitalizada já, a gente já sai do manual, e gere quantidades mais automatizadas, né? Então, teve alguma atualização já dentro do meu fluxo do Docs ali, do Data, já consigo fazer essa atualização, né, dessa configuração. E a partir do modelo 3D, né, a gente tem esse levantamento de acordo com a informação do modelo. Então, maior colaboração, né, vai ser a fonte única da verdade, né, não vão ter mais ambientes. Experiência 2D e 3D conectada, posso validar, digamos, a elétrica ou a arquitetura fez só, a elétrica fez só 2D e a arquitetura 3D, então posso mesclar essas informações também. Maior precisão dos dados, então consigo mapear eles de uma forma melhor e validar esse mapeamento, né? Se faltou alguma coisa, eu posso ir manualmente ali e fazer a aplicação. Vou ter essa padronização, né, das informações construídas, tanto no 2D quanto no 3D, onde eu já modelo, já trago essa informação modelada, e a digitalização. Então, tudo digital, tudo dentro do ambiente, para poder fazer essa nossa extração um pouco mais agilizada, para que no processo em que a gente precisa ter um levantamento inicial de viabilização, pô, faz sentido, não faz? Jogo aqui, faço esse levantamento, talvez eu já tenha alguma estrutura, validei, aí eu posso seguir com o meu processo ou não, né? Então, aqui a gente consegue fazer um pouco mais dessa agilidade nessa extração de quantitativo,
né, e também essa padronização dos nossos elementos. Bom, inicialmente seria isso. Agora, né, se teria algumas perguntas, a gente poderia abrir, eu vi que tinha algumas já rolando. Certinho, Thiago, tem sim. Vou ler aqui para você, aí depois você pode dar respondida. A Gabriela Andrade perguntou aqui, como funciona a integração do Takeoff com os RPs de gestão e orçamento que as construtoras já usam no dia a dia, tipo o Cienge ou Excel mesmo? Inicialmente, essa conexão, ela se daria pela exportação, né, exporto um Excel, né, dessa estrutura. Então, eu já posso iniciar esse meu template com a importação dessa estrutura já pré-definida, para que quando eu faça essa exportação em Excel, no caso, aí ele já venha pré-definido, né? Então, o software, ele leria esse Excel numa importação futura. Para fazer algo mais integrado, aí teria que ter alguma aplicação que faça essa comunicação entre um e outro, né? Daí é algo um pouco mais refinado para ler. Mas é possível, a gente fez uma outra integração, mas foi mais com Revit e SAP. Então, deu certo, funcionou, né, para um cliente nosso. E nesse caso, né, caso tenha interesse também, a gente pode entrar em contato com a gente, que a gente dá uma estudada no caso e, dependendo, viabilizar essa forma mais automatizada. Ou um pouco mais manual, digamos assim, né? No caso de exportação, eu já construo a informação no takeoff, mas ainda vou trabalhar com uma exportação e depois consumir um Cienge, alguma coisa assim, ou então já fazer um conector entre um ponto e outro, né? A gente pode estudar esse caso. Perfeito. O Luiz Antônio perguntou, como o software lida com cenários em que parte do projeto está detalhada em 3D e outra parte depende do levantamento 2D? Esse é o ponto que eu até comentei mais para o final, né? A gente tem, no caso ali, a arquitetura 3D e o, né, hidro, o elétrico 2D. Alguns pontos, claro, a gente vai ter um pouco mais de dificuldade, no caso, um hidro, né? Eu vou poder conectar, vou poder entender os pontos conectores, a tubulação vai ser linear e vão ter casos assim que vão ser um pouco mais complicado, mas eu já consigo digitalizar essa informação. Tendo alguma alteração, eu já consigo pelo menos visualizar um 2D, né, a versão do 2D aonde eu parti e o que atualizou. Então, eu já consigo mapear essa informação, já facilita. E no 3D eu sigo normal, puxando a informação. É um pouco mais fácil, né? Certo. Vione perguntou, bom dia, existe alguma integração do Takeoff com o Cloud? Eu ainda não vi, mas eu acredito que já esteja tendo alguma conexão assim. A Autodesk, ela tem um assistente que faz algumas, eu não sei se está fazendo no Takeoff, mas a gente pode estudar esse caso, é um bom ponto. Certo. O Francesco perguntou, como é o levantamento de projetos estruturais? O Takeoff faz esse levantamento? Sim, seria mais interessante tendo o 3D, porque daí a gente já pega a geometria, né, a gente já tem essa construção. O 2D, no caso, digamos assim, pilares e fundações, eu posso contar a unidade, então, tendo essa unidade, eu vou dar o valor dela, ela é 19 por 25, então, X unidades desse elemento 19 por 25, e crio a regra de altura, tanto de altura, eu vou ter o volume, vou ter, sei lá, a unidade, e daí pela unidade a gente consegue fazer mais levantamento. Aí é um caso a estudar também, como está essa geometria, né, como a gente pode trabalhar ela. Perfeito. Ele também perguntou aqui, você acha que o Takeoff é útil em levantamento de obras industriais? Como enxerga isso? Sim, industriais, que ramo mais ou menos? Só para ter uma noção se é galpão, se é tubulação, óleo e gás, se ele puder complementar. Óleo e Olha, gás. Sim, óleo e gás já trabalha um pouco mais com tridimensional,
já fica um pouco mais facilitado. Eu tenho visto alguma coisa pelo Assemble, que é uma outra ferramenta, né, que ela também trabalha um pouco nessa parte de quantificação também, talvez um pouco mais estruturada para setor de óleo e gás, né. Qual que é o nome dele, desculpa, Léo? É o Francesco. Francesco, qualquer coisa, manda um e-mail para nós com essa solicitação, que eu acho que eu tenho alguma coisa que a gente pode conversar e dar um início, né, nessa questão de óleo e gás, que ela é um pouco mais detalhada, não, ela, digamos assim, foge um pouco da construção civil, mas tem alguma coisa na construção civil que a gente consegue absorver, né, de óleo e gás, aqui dentro do Data Management. Perfeito. Pessoal, se teriam mais alguma pergunta, caso prefiram, vocês podem abrir o microfone e perguntar por voz também, sem problemas. E para contato também, inicialmente pode entrar para esse atendimento by soft, né? O meu também, deixa eu pegar. Se eu deixar aqui no chat, tchau. Isso. Aí qualquer coisa pode falar em relação a esse webinar, né? Se tiver mais dúvida, pô, acho que faz sentido, ou fiquei com dúvida, será que para o meu setor funciona? Eu já tenho mais informação aqui, dá para consolidar esses dados, né? Chama a gente entra em contato, conversa melhor, entende um pouco melhor desses processos e quem sabe a gente valida, né? Faz sentido a gente adicionar esses pontos, ou se não, a gente ver novas ferramentas. Essa aqui não faz tanto sentido para essa etapa, mas tem uma outra ferramenta que agiliza mais esse processo de vocês, né? Então, a gente consegue fazer essa leitura para vocês. Beleza. Bom, acho que não tem mais nenhuma pergunta, mas caso tenha, pessoal, vocês podem estar mandando aqui no e-mail ou no contato aqui que o Thiago vai mandar aqui no chat também. Bom, então, pessoal, nós chegamos ao fim de mais um dos nossos webinars aqui. Nós temos uma série de webinars, esse é só um deles. Nessa semana ainda teve um a respeito de AutoCAD migrando para o Revit. E nos próximos meses também vão ter novos, então podem, caso queira receber essas comunicações, podem mandar um e-mail ali para incluir o contato de vocês nessa lista de comunicação. Bom, e chegamos ao fim desse. Quero agradecer aqui ao Thiago pelo show da aula aí, da demonstração, e para vocês também, pelas perguntas enviadas aqui no chat, agradecer a participação de vocês. Se vocês querem, então, entender como aplicar essa tecnologia aí na prática, no seu escritório, pode mandar uma mensagem tanto no WhatsApp, que eu vou estar passando aqui também, ou no próprio e-mail. Meus contatos estão aqui no chat, e para nós agendar uma reunião e entender para avaliar a operação de vocês sem nenhum problema. Bom, muito obrigado aí, Thiago, muito obrigado a participação de todos. Agradeço. Um ótimo dia para vocês, uma ótima tarde, e nos vemos no próximo webinar. Valeu!